Pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje lembrando de uma figura chamada Tancredo Neves. Tancredo Neves, que foi primeiro-ministro do Brasil entre 61 e 62, foi presidente eleito do Brasil em 1985, não pôde tomar posse porque estava doente, acabou morrendo, não assumiu a presidência. Disse Tancredo Neves em 1964, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Tancredo falou que os personagens de 54 eram os mesmos personagens de 64. O que foi que aconteceu em 54? Houve o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Disse Tancredo que os personagens envolvidos nessa situação eram os mesmos de 64. Isso nos dá uma bela pista para começarmos a análise de hoje, que é: há uma longa disputa entre dois lados que tem um desfecho em março para abril de 64. Não é alguma coisa que começa lá nas vésperas do golpe de 64. É algo muito longo. Na verdade, eu acho que é possível dizer que o Brasil dos anos 50, dos anos 60, estava polarizado entre dois movimentos políticos. O movimento político ligado à direita, que era ligado ao partido UDN, União Democrática Nacional. A UDN representaria o anti-Getúlio Vargas. Tinha figuras em suas fileiras tais como o Carlos Lacerda, que foi o ponta de lança de todos os acontecimentos que levaram ao suicídio do Getúlio, lá em agosto de 54. E, por outro lado, o Getúlio e seu partido, que era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então, mais ou menos, havia uma direita liberal e conservadora também, nos costumes, que era a UDN. Lacerda, por exemplo. Também governador de Minas Gerais, nos anos 60, Magalhães Pinto. Pessoas que representavam essa visão, mas que, por exemplo, não eram da UDN, o Adhemar de Barros, que foi governador também do estado de São Paulo por algumas vezes, e o era na época dos anos 60. Por outro lado, havia o pessoal do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então, ali havia um discurso mais ligado a uma camada de operários, a uma camada média de operários urbana, leis trabalhistas. Um partido, vamos dizer assim, com uma visão um pouco mais progressista, trabalhista e nacionalista. Então esses dois lados disputavam o poder palmo a palmo no Brasil dos anos 50 e 60. Interessante, não é? Que antes dos anos 50, nos anos 30, havia uma grande polarização do Brasil também, entre direita e esquerda. Só que era mais radical, porque era a esquerda do PCB, do Luiz Carlos Prestes, que tentou fazer a intentona de 35, e a extrema-direita fascista, ou com alguma leitura do fascismo, que era o integralismo do Plínio Salgado. Esses dois personagens existiam nos anos 50 e 60 no Brasil? Sim. Havia o PCB do Luiz Carlos Prestes. Havia um partido lá do Plínio Salgado. Mas eram elementos que já eram minoritários, que eram residuais. Já não eram mais os protagonistas. Estavam ali em menor número. De fato, a polarização existia entre a direita da UDN e uma esquerda nacionalista, populista, trabalhista do PTB. Havia um partido do centro, que era o PSD, que em parte ia mais para a direita da UDN, ou às vezes em parte ia para o lado do PTB. Tanto que, se você olhar o Juscelino Kubitschek, que era realmente o cara do PSD mineiro, ele foi o único presidente dessa época toda que cumpriu os 5 anos de mandato dele. E tinha um vice do PTB, que era o João Goulart. O João Goulart tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas lá nos anos 50. Tinha proposto
a lei de aumento do salário mínimo em 100%, lá no começo dos anos 50. Foi então que alguns coronéis fizeram abaixo-assinado contra o João Goulart, dizendo que ele era comunista em colocar essas ideias. Esses coronéis, de alguma forma, são herdeiros de um movimento dos anos 20, que eram os jovens tenentes, o tenentismo. Então veja, interessante, né? Tenentes nos anos 20, coronéis nos anos 50, acusando o João Goulart de ser um comunista, porque propôs o aumento de salário mínimo em 100%, e esses caras, 10 anos depois, né, os mesmos personagens de 54 são os de 64, eram os generais, né, de 64 que acabaram dando finalmente o golpe. Bom, então você viu aí que então tem essa polarização, esses dois grupos. E esses dois grupos, é claro que eles fazem política. E a política pressupõe um proselitismo político. Você difundir ideias que, na verdade, são ideologias, que são meias-verdades, que são exageros. E como que o João Goulart acabou virando o presidente? Nas eleições de 1960, saía Juscelino, depois de 5 anos, em que ele teve um mandato muito popular, mas aí a direita venceu, a UDN venceu o Jânio Quadros. O Jânio Quadros não era da UDN, mas a UDN o apoiou, especialmente Carlos Lacerda, né? Avalizou o nome de Jânio Quadros para presidente. Porém, o vice eleito, e naquela época o vice, a eleição era separada, né, da de presidente. O vice foi do PTB, o próprio João Goulart, que era o vice do Juscelino, acabou sendo reeleito, não é? O vice-presidente agora com um cara de direita mesmo, que era o Jânio Quadros, uma direita conservadora, inclusive, liberal e conservadora. Por motivos que a gente não vai abordar no vídeo de hoje, o Jânio Quadros acaba renunciando à presidência do Brasil em 25 de agosto de 1961, o que entregou, né, de bandeja a presidência para o João Goulart do PTB. Agora, quando o Jânio renuncia, em agosto de 61, os ministros militares não queriam deixar tomar posse o João Goulart, porque dizia que ele era comunista, essa conversa que já tinha começado em 54. E aí teve toda uma confusão que fez com que ele só tomasse posse 2 semanas depois, lá no 7 de setembro de 61, dentro de um regime parlamentarista, onde o primeiro-ministro era o Tancredo Neves, do PSD mineiro. Então veja, o João Goulart chega nessa confusão, né, nessa polarização à presidência, dentro de um regime parlamentarista. Acontece que em 63 aconteceu um plebiscito e que em 70% aproximadamente a população disse não ao parlamentarismo. E aí os poderes presidencialistas foram entregues ao João Goulart. Então eu acho que a nossa história ela começa a afunilar justamente quando o João Goulart tem em suas mãos todo o poder como presidente, não é? E aí ele vai querer aplicar sim uma política, um programa de governo extremamente trabalhista e extremamente nacionalista, o que vai se chocar com as propostas, os discursos e os interesses da UDN. E aí, eu estava dizendo para vocês, as pessoas elas vão criar narrativas, vão criar ideologias, vão cultivar visões que são visões políticas e ideológicas, exagerando situações e tentando criar explicações para as coisas. Por exemplo, se o João Goulart ele vai para uma radicalização nacionalista de cunho popular, trabalhista, é claro que a UDN vai se aproveitar para incitar a ideia de que, na verdade, esse cara é um comunista. Afinal de contas, isso já tinha sido dito, inclusive, lá na época do início dos anos 50, pelo próprio Manifesto dos Coronéis, lá quando quando ele propôs e conseguiu aprovar o aumento de 100% do salário mínimo. Então,
A UDN tem como estratégia focar para uma classe média, urbana, setor empresarial e militar a ideia de que temos um presidente com aspirações de uma revolução comunista no país, que ele estaria comunizando o país, bolchevizando o país. Então você vai jogando isso por meio da imprensa, você vai criando esta ideia, não é? E compondo um grupo e conspirando para derrubar o presidente, como já tinha sido feita a conspiração em 54. Mas em 54 o Getúlio terminou com tudo naquele final apoteótico do seu suicídio. Mais uma vez, a gente estava caminhando para algo semelhante e algo parecido. É interessante, né? Então a UDN vai lá no quartel e vai falar para os militares que eles têm que fazer uma intervenção e fazer alguma coisa, porque tem um presidente comunista. Pois é, o exército se divide também e se polariza. Há aqueles setores que são ditos legalistas e que não vão fazer isso porque é contra a Constituição. O mais destacado desses caras era o Marechal Lott, que tinha sido inclusive o candidato do PSD para substituir o Juscelino lá em 1960 e perdeu para o Jânio Quadros. Então tem uma série de militares legalistas, mas há aqueles que se convenceram que finalmente deveria haver uma intervenção antes que o João Goulart tornasse o Brasil comunista. Então veja a divisão nos partidos, e a divisão agora é jogada de propósito pela UDN para dentro dos quartéis. E os quartéis vão cada vez mais se dividindo entre os militares legalistas e os militares que seriam, então, golpistas. Seriam, vamos dizer assim, temos que romper com a legalidade. Isto se torna mais forte ainda quando esses caras da UDN, dentro dessa estratégia de minar o João Goulart, não só conspiram e chamam os militares para a ação, e vários deles então começam uma conspiração porque veem no João Goulart a comunização, como também puxam os Estados Unidos. Porque, veja só, os Estados Unidos, eles têm os interesses deles, e eles estão inseridos completamente dentro de um contexto que é o contexto da Guerra Fria. E, para eles, o mundo é assim, gente. Ou é os Estados Unidos, ou é a União Soviética. Ou é o capitalismo, ou é o comunismo. E eles, americanos, tinham experimentado uma situação ruim para eles, que foi a Revolução de 59 em Cuba. Quer dizer, um movimento em Cuba que começou com o Fidel Castro nacionalista, terminou com o Fidel Castro alinhado à União Soviética. E os americanos tinham como proposta fundamental que não poderia haver uma nova Cuba na América Latina, e que o Brasil era peça-chave nisso. Por isso havia o embaixador Lincoln Gordon. O embaixador Lincoln Gordon tinha uma leitura que era perigoso esse presidente. Veja, aqui não se trata da verdade ou da mentira, mas é que o cara está dissolvido, está vivendo com a mente naquela época de polarização. E ele é norte-americano e ele não está muito preocupado em estudar muito profundamente quais são as divisões, as visões aqui no Brasil. Ele está preocupado com os interesses norte-americanos. E aí vem a UDN e olha, Lincoln Gordon, tá vendo como tem um cara aqui comunista? Vamos nos unir aqui. Então começa uma conspiração que envolve, inclusive, a embaixada dos Estados Unidos. Hoje a gente sabe, pelos documentos, houve toda uma operação ligada ao presidente Kennedy, e que depois que o Kennedy foi assassinado, em novembro de 63, apareceu lá o Johnson, que era o vice, que tomou posse, continuou isso aí, Operação Brother Sun, e embaixador Lincoln Gordon. Há então, de alguma forma, uma ligação entre o Lacerda, entre o governo da Guanabara, entre o general Golbery, que na época acho que não era nem general, mas que havia saído do exército e criado um Instituto de Pesquisa em Estudos Sociais, o IPES, e que produzia uma série dessas notícias, filminhos, reportagens, tentando denunciar os valores da família estão sendo corrompidos pelo comunismo. Então o general Golbery
não sei se era general à época ainda, a Embaixada Americana financiando isso aí, o DN, e conspiração com militares que eles eram contra a manutenção da legalidade. Se cria esse bloco conspirador no Rio de Janeiro em torno dessas pessoas. Vencerão as instituições democráticas no entrechoque das ambições desenfreadas, da crise ao caos. O país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Nós, os intelectuais, nós, os dirigentes de empresa, nós, os homens com responsabilidade de comando, nós que acreditamos na democracia e no regime da livre iniciativa, não podemos ficar omissos enquanto a situação se agrava dia a dia. A omissão é um crime. Isolados, seremos esmagados. Somemos nossos esforços. Orientemos no sentido único a ação dos democratas para que não sejamos vítimas do totalitarismo. E é justamente para coordenar o pensamento e a ação de todos aqueles que não querem ficar de braços cruzados diante da catástrofe que nos ameaça, que é necessário criarmos um organismo novo, com uma mensagem nova para a nova realidade do Brasil de hoje. Temos uma finalidade básica: evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais tem essas finalidades básicas. Seus objetivos são claros e definidos. A ele caberá executar um plano que leve a esses objetivos: fortalecimento das instituições democráticas, superação do subdesenvolvimento, estabilização da moeda, moralização e eficiência da estrutura governamental. Mas o IPES não pode ficar em palavras. É preciso agir. Ao mesmo tempo, inclusive, tem um outro bloco conspirador em Belo Horizonte, com o pessoal do governador da UDN, lá de Minas Gerais, que era o Magalhães Pinto. Então tem dois núcleos golpistas que assumem essa ideia de que, olha, temos que romper com o João Goulart, porque ele está comunizando o país. E essa ideia se torna popular entre algumas pessoas do Brasil. E muito difundido pela mídia, pelos empresários e por as pessoas ligadas ao UDN. O João Goulart também, então, tem que ter uma atitude em relação a isso. E o João Goulart, parece que no começo, quando ele recuperou o poder, lá no ano de 63, tentou fazer a política. Ele tentou estabelecer um plano com o Celso Furtado, o plano trienal, tentar aprovar isso no Congresso. Parece que, em algum momento, isso se mostrou uma saída inviável, porque nada seria aprovado devido a tamanha polarização e tamanha incapacidade do presidente de ter uma maioria no Congresso naquele momento. Então me parece que o João Goulart meio que muda a sua rota. Lá pelo final do ano de 63, ele imagina de que só tem uma saída para ele colocar em prática as suas propostas nacionalistas e trabalhistas, que seria utilizar a popularidade que ele tinha e jogar o povo para pressionar o Congresso e aprovar essas medidas. Isso daria mais certeza ainda, não é, para aqueles que desconfiavam que o Jango era comunista, de que ele estava caminhando para isso. Mas eu acho que há um ponto de viragem que é em janeiro de 64, quando o Jango tira da gaveta um projeto que já tinha sido aprovado anteriormente pelo Congresso, que é a Lei de Remessa de Lucros das Multinacionais,
Quer dizer, começar a taxar as multinacionais aqui no Brasil, um imposto maior, para que eles mantivessem parte do lucro deles aqui no Brasil. É claro que isso desagradou tremendamente Washington, isso desagradou tremendamente as empresas americanas e o capital americano, e a pressão em cima do presidente Johnson para que derrubasse esse presidente comunista aqui no Brasil, né, ficou mais forte. A impressão que eu tenho é que o João Goulart, então, ele meteu o louco mesmo. Ele pensou assim, vou chamar o povo, vou radicalizar nesse discurso. Bom, se o Congresso pressionado aprovar, ótimo, eu vou sair aí bem com a população e vou ter a minha vitória política. Bom, se eles resolverem então radicalizar também e conseguirem me derrubar, tudo bem, não tem problema, porque eu vou sair como um cara derrubado, o que é errado, eu sou vítima, e eu tentei fazer as reformas, mas eles não permitiram. E eu fico popular, eu sou a vítima, e em um outro momento, em uma outra circunstância, eu posso voltar, porque o João Goulart não tinha apego nenhum ao poder, isso é uma verdade. É claro que o modelo para o João Goulart em pensar isso, certamente é o modelo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi derrubado em 1945 e voltou nos braços do povo, como ele mesmo disse na Carta Testamento, em 1951. Quer dizer, acho que essa memória do Getúlio foi fundamental para o Jango meter o louco mesmo, lá no final de 63, no começo de 64. E a lei de remessa de lucros joga o americano direto nessa ideia de derrubar o João Goulart. E é claro que isso vai engrossar demais a movimentação feita pelo Magalhães Pinto em Minas Gerais, junto com Afonso Arinos, entre outros, e a conspiração principal, me parece, que é na Guanabara, com o Lacerda, e principalmente com os militares ligados à Escola Superior de Guerra. Eu tinha falado do Golbery, mas tem o cara que chefiava tudo isso, que era o Castelo Branco, e a Embaixada Americana, que era o do Lincoln Gordon, né? Então, os militares que romperam com a legalidade, já efetivamente, no começo de 64, o embaixador americano, empresários, e esse pessoal já forma um núcleo forte em torno do Lacerda, no palácio lá do governo do estado da Guanabara. E o João Goulart vai firme nessa visão que ele vai radicalizar e que ele vai ser protegido pelo povo e que tem militares que são legalistas e que vão estar do lado dele. Ele tem um dispositivo militar, né? Tem o Lott que está do lado dele, tem o ministro da Guerra lá que está do lado dele, tem o Rui Moreira Lima que está do lado dele, tem o Aragão, né? O almirante Aragão que está lá do lado dele. Então tem um dispositivo militar que no final, como eles estão divididos, vai dar tudo certo e ele vai conseguir. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo no começo de 64. Essa é a disputa. Mas aí, eu acho que eu tenho que chegar num ponto que ele é o divisor de águas. Houve uma insatisfação dentro do Exército, mas não das camadas altas do Exército, das forças militares, das forças armadas, mas sim há uma grande insubordinação, uma grande movimentação dos militares de baixa patente. Isso eu acho que tem muito a ver com o desfecho que houve no mês de março e abril de 64. Eu acho que a gente poderia começar falando sobre uma decisão do STF que aconteceu lá no dia 12, eu até anotei aqui, 12 de setembro de 63. O STF, ele proibiu, havia alguns sargentos, eu acho que eram 2, que tinham sido eleitos deputados, poder legislativo, mas como eram militares, foram proibidos de assumir. Então esses caras ficaram muito revoltados, né? Esses sargentos, devido a essa decisão do STF. Portanto, o final de 63 e o começo de 64 é muito agitado dentro dessa área militar que envolve os militares de baixa patente, soldados, cabos, sargentos, marinheiros. Isso se esparramou para o setor da marinha. E essas rebeliões que esses caras vão organizando, elas não são esmagadas de maneira dura pelo João Goulart. Então o João Goulart, ao não fazer isso, ao contemporizar com esse pessoal, acabou dando de presente para os golpistas o discurso de que, na verdade,
ele queria usar dessa popularidade que ele estava adquirindo com os setores mais baixos, né, do setor militar, os futuros soldados revolucionários que vão entrar na sua casa e vão ser os bolcheviques da revolução, e vai criar no Brasil um soviete e tudo mais. Veja, por exemplo, que hoje em dia tem um monte de deputado, um monte de senador que vai lá no Congresso falar um monte de coisas. Tem uns até que coloca peruca para falar. Quer dizer, criando um monte de narrativas exageradas. Quer ver? Escuta esse deputado que era o Amaral Neto, jornalista famoso Amaral Neto. Esse não vai colocar peruca, não ia colocar de jeito nenhum. Mas olha o que ele fala exatamente sobre esse assunto. Veja só a narrativa que ele está colocando. Temos que fazer alguma coisa, porque o João Goulart está instigando o setor militar à insubordinação, né? Está quebrando a hierarquia. E isto é um recado para você, militar, que está defendendo a legalidade. Você está sendo bobo em defender a legalidade, porque, no fundo, você está incentivando a quebra de hierarquia. Veja só o discurso do Amaral Neto. Sabem os senhores o que tem sucedido a bordo dos navios da esquadra nestes últimos dias? Sabem os senhores que os oficiais estão a bordo dos navios de metralhadora à mão e engatilhadas para poderem fazer valer a autoridade que não é mais respeitada? Sabem os senhores que hoje, quando todos aqui aplaudiam a rebelião dos marinheiros, estavam aplaudindo talvez aqueles que vão invadir as suas casas não como marinheiros, mas como rebelados no país inteiro pela mão do rebelado maior, que é o presidente da República. E dentro desta casa hoje, quem sabe o que está sucedendo em todo o país? Quem tem notícia exata do que vai por este Brasil afora? Alguém pensará que o Exército, ou a Aeronáutica, ou a Marinha vão se conformar de cabeça baixa como boi de canga, que a hierarquia, a disciplina e a autoridade sejam subvertidos impunemente? Alguém pensa que as Forças Armadas podem considerar isto legalidade? Ou alguém imagina que enquanto nós aqui discursamos, os homens que conquistaram seus galões, desde a escola, desde o colégio militar, ou desde a escola naval, ou os sargentos, ou os suboficiais, ou os cabos, ou até mesmo os marinheiros fiéis, e os soldados fiéis, e os homens da aeronáutica também, pensam que estes homens podem se conformar com a imposição da indisciplina por aquele que deveria impor disciplina à Força Armada, aquele que tem o título de comandante supremo das Forças Armadas brasileiras? Supõem, senhores deputados, por acaso, que tudo que se passa no Brasil está limitado aos discursos de hoje? Não! Precisamos ser sinceros. Quando eu lhes disse que hoje talvez fosse o último dia, repito, não estava dramatizando, porque a situação lá fora está para se poder afirmar isso. E quem não souber disso está brincando aqui dentro. Então, essa situação, ela é fundamental para o desfecho, de quebrar o apoio que o Jango ainda tinha entre os militares legalistas, que é o fato que vai abrir finalmente o espaço, né, para o golpe. E o Jango continua na sua radicalização do seu processo de aprovar as tais das reformas de base, e no dia 13 de março de 1964, ele faz o famoso comício, ele faz um comício na praça pública, no Rio de Janeiro, em que vi lá 200 mil, 300 mil pessoas, em que é transmitido para o Brasil inteiro escutar, e ele faz ali a assinatura de uma série de medidas realmente nacionalistas. Ele faz a nacionalização de refinarias de petróleo, ele confisca terras que eram já do Estado, né? Ficavam na beira das rodovias BR para fazer uma reforma agrária. E ele congela o preço dos aluguéis no Rio de Janeiro. Então, essas medidas que ele adota em praça pública, perto do quartel lá no Rio de Janeiro, no comício da Central, né?
elas se tornam ainda mais motivo para o discurso da UDN, que temos um cara que quer o comunismo. Então ficou mais fácil ainda. E ficou mais fácil ainda para os militares golpistas de novo denunciarem aos legalistas que olha o que o presidente está querendo, olha o que ele falou lá no comício, olha lá no comício tinha faixas, né, pedindo a legalização do Partido Comunista, tinha bandeiras do foice do martelo. Então, as coisas vão caminhando, isso é 13 de março. Depois, rapidamente, há uma resposta desses setores que vem com a Marcha da Família. Tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada pela esposa do governador do estado de São Paulo, que era o Adhemar de Barros, um conservador, um cara que também estava participando do golpismo, junto com um padre muito suspeito, o padre Peyton, que era um padre norte-americano, que sempre ia visitando a América Latina, porque ele queria fazer oração pela família, quem reza junto, quem ora junto, família que fica junto, ora junto. E aí, todas as vezes que esse cara ele se organizava, esse padre, tinha um golpe no país depois. Então a Marcha da Família com Deus pela Liberdade é uma resposta, veja a polarização, não é? E aí tem o ponto final que dá todo o espaço ao golpismo e a justificativa da derrubada do mandato dele. Por volta, eu até anotei a data aqui, por volta de 25 de março, então vamos lá, ó. O comício da Central é 13 de março, a Marcha da Família é 19 de março, e no dia 25 de março aconteceu o seguinte, revolta dos marinheiros, olha lá, os militares de baixa patente. Tinha, inclusive, alguns militares de baixa patente que não podiam, por algum momento, casar-se. Era proibido pela regra militar. Então, há uma rebelião por maiores direitos por parte desse pessoal. Então, no dia 25 de março, haveria uma reunião no Sindicato dos Marinheiros. E que o ministro da Marinha proibiu essa reunião. Mas ela ocorreu da mesma forma. E aí foi mandado soldados para prender esse pessoal. E o João Goulart decidiu contemporizar, que eles fossem presos, mas eles foram anistiados. O que aumentava o discurso de que ele está preparando um golpe com os militares, marinheiros, marujos, soldados, cabos e sargentos. Isso aumentava aquele sentimento. Então você vai juntando o 13 de março, que é o comício da Central, vai juntando com essa reação que o João Goulart não teve, enérgica contra os militares de baixa patente, vai dando um sentimento dentro dos militares legalistas que o cara ele está pregando a insubordinação. Veja a narrativa, ela vai se fechando, né? E o golpe praticamente ali já estava preparado. Houve um desfecho, e o desfecho final que justificou este golpe eu vou pegar aqui numa revista que eu tenho. Eu tenho aqui uma revista, que é a revista O Cruzeiro, que é uma revista que era a mais vendida da época e tudo mais. E ela fala assim, ela é uma edição sobre o golpe de 64, né? Ou como eles chamaram de Revolução de 64. E o João Goulart, no dia, vou anotar aqui, dia 30 de março, ou seja, um dia antes, ele foi chamado por esses militares de baixa patente no Automóvel Clube, lá no Rio de Janeiro, porque seria homenageado por esse pessoal. E ele foi aconselhado a não ir, e ele foi. E a revista O Cruzeiro coloca que a fala a esse pessoal foi o princípio do fim. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Perante 1000 sargentos das Forças Armadas e Auxiliares, o senhor João Goulart, em violento discurso pronunciado na noite de segunda-feira, que foi o dia 30, né, tornou irreversível sua posição de esquerda e desencadeou, graças a essa definição, feita em termos candentes, a movimentação das forças que o derrubaram. Consideraram os chefes da revolta que,
transigir mais com a posição ostensiva do Sr. Goulart seria decretar a morte da democracia. O discurso de Jango, a 30 de março, foi o começo do fim. Eu vou até virar a página e vou continuar a leitura aqui do que disse a revista. Na opinião unânime dos chefes da Revolução Libertadora pela Democracia, vou repetir, Revolução Libertadora pela Democracia. A reunião a que compareceu o Sr. João Goulart na noite de segunda-feira, quando acesas estavam ainda as paixões ocasionadas pela rebelião dos marinheiros, foi a gota d'água que fez transbordar o copo que levou então a tal da, Revolução Democrática e Libertadora. Então isso aqui é uma versão que aparece na revista O Cruzeiro sobre o golpe de 64 e se cria então uma narrativa de que era um presidente que ele estava preparando o comunismo para fazer a revolução junto com esses militares de baixa patente. E que o que aconteceu foi uma revolução para brecar isso. Então a justificativa perfeita que eles criam, que é, olha, o cara ia querer estabelecer o comunismo, que é a ditadura. Então nós estamos fazendo uma revolução aqui para libertar o país de uma possível ditadura e criar e manter a democracia. E essa é a versão que vai aparecer na revista O Cruzeiro, logo após o êxito desse movimento. No dia 31, que foi o dia seguinte, o general Olímpio Mourão Filho, que era lá o comandante do exército em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, ele então pega as tropas e marcha até o Rio de Janeiro. O João Goulart estava até lá no Rio de Janeiro, percebe então a movimentação toda organizada pelo Lacerda, inclusive, e vai para Brasília. Quando ele vê que em Brasília a situação está ruim, para onde ele vai? Para o Brizola, lá no Rio Grande do Sul, para tentar fazer de novo aquela resistência que aconteceu em 61, que levou ao parlamentarismo e tudo mais. Foi nesse momento que, olha só como então é um golpe militar e civil, que vai depois criar e vai utilizar a narrativa que foi uma revolução redentora e democrática. O presidente do Congresso à época, que era o senador Auro Moura Andrade, o que ele fez? Ele fez uma sessão no dia 1º de abril, dizendo que o presidente abandonou o país, que abandonou o governo. Mentira, ele estava em Porto Alegre com o Brizola lá, negociando com o general do 3º Exército uma resistência, general Ladário. Mas o Auro Moura Andrade disse que a nação estava acéfala e decretou vaga à presidência da República. E é isso que abre espaço para que então o presidente do Congresso, o Ranieri Mazzilli, fosse empossado. No fundo, esse foi o golpe e foi feito por militares e também com a participação desses civis aí. Veja lá o discurso, escuta aí, tá aí o discurso do Auro Moura Andrade. Veja só. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada
a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E depois o próprio Tancredo Neves, né, que disse que os mesmos personagens de 64 foram os de 54, né, começou a gritar nessa sessão, né, canalha, canalha, canalha para o Auro Moura Andrade. O João Goulart vai ter que tomar uma decisão na vida dele. O general lá do Terceiro Exército e o Brizola estão certos que pode haver uma resistência. Ainda havia um setor militar que o apoiaria. E o João Goulart, então, no dia 2, vai tomar uma decisão de que, assim, seria um exagero, seria um fardo demasiadamente pesado ele ter que carregar que, para manter o governo dele, uma guerra civil teve que acontecer e milhares de pessoas, centenas de pessoas, sei lá, teria sangue em nome dele. Ele disse que não conseguiria conviver com um negócio desse e preferiu cruzar a fronteira lá de São Borja e fugir para o exílio, né, ali entre o Uruguai e a Argentina. E dessa forma, o golpe acabou dando certo. E não foi necessário, né, nenhum tipo de guerra civil. E os próprios navios que os americanos, petroleiros e navios que os americanos já tinham, né, deslocado na Operação Brother Sun para auxiliar os golpistas brasileiros, nem precisaram ser colocados em ação, né, na Operação Brother Sun. É claro que então a imprensa, né, a classe média, como eu demonstrei para vocês, com o tempo começou a chamar isso de revolução redentora. Veja só, na própria contracapa da revista O Cruzeiro, está escrito a história das revoluções brasileiras. Ou seja, tomaram isso como uma revolução. Um golpe de Estado que foi vendido para a população brasileira como uma revolução. Bom, espero que você tenha então rememorado, aprendido, refletido sobre o que aconteceu há 60 anos atrás, né, nesses fatídicos dias que levaram à instalação, não é, de um governo que se tornou um governo militar, porque aí houve uma eleição, o Auro Moura Andrade, né, então nomeou Ranieri Mazzilli como presidente. Ele governou por alguns dias, um mandato tampão, houve um ato institucional em que regulou uma eleição fictícia, né, e que o próprio comandante da Escola Superior de Guerra, o Castelo Branco, já estava certo que ele venceria, e ele venceu. O governo americano, evidentemente, logo na sequência, reconheceu o governo do Castelo Branco, dando legitimidade a tudo, e o Castelo Branco, então, havia prometido para o DN que entregaria o poder logo ao final do mandato. Ele sairia em 1966. Coisa que se mostrou completamente falsa. Ele acabou ficando mais um ano, 67, e entregou, né, o poder no começo de 67 a outro militar mais radical ainda, que era o Costa e Silva. E aí aconteceu um segundo golpe, né? Porque os militares tinham combinado com a UDN que eles iam ficar um pouco só para afastar o comunismo e que os líderes do movimento eram o Lacerda e o Magalhães Pinto. No final das contas, eles não eram líder coisa nenhuma. Os militares mais radicais gostaram do poder, né? Mandaram para a ilegalidade o Lacerda, o Magalhães Pinto e o Juscelino, e eles mesmos tomaram o poder e radicalizaram a partir principalmente de 1968, não é, com aquele ato institucional número 5, e aí se estabeleceu uma ditadura pura e simples, que só declinou no final dos anos 70 e foi até 1985. Obrigado aí por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha aí com os amigos e até o próximo vídeo. Tamo junto! Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça
que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.